Hoje a gente tem um programa poderoso para você. Vamos falar sobre alguns dos assuntos mais importantes do país, os Estados Unidos. Vamos analisar a guerra do Irã, a guerra entre Rússia e Ucrânia, porque tudo isso tem um impacto enorme na nossa vida agora e até no sistema eleitoral americano. E pessoal, é um prazer enorme receber hoje, pela primeira vez no nosso programa, Tucker Carlson, uma das vozes mais influentes da mídia americana. Depois que saiu da Fox News, ele criou sua própria empresa de mídia, a Tucker Carlson Network, onde produz documentários e entrevistas que estão entre os melhores do mercado. O trabalho dele continua influenciando o debate sobre política, política externa e cultura. A gente está animado para conversar sobre tudo isso hoje. Tucker, seja bem-vindo ao Daniel Davis Deep Dive. Bem-vindo ao nosso programa. Obrigado por me receber. Estou animado. Olha, ninguém está mais empolgado do que eu, acho que até mais do que o nosso público aqui. Porque você realmente molda a política, conduz a narrativa e as pessoas acabam seguindo isso. Então eu estou muito animado para poder te fazer algumas das perguntas que a gente tem visto por aqui ultimamente. E uma das coisas com que eu quero começar é o conflito entre os Estados Unidos e o Irã. Porque esse é um tema enorme e tem implicações muito sérias para a nossa segurança nacional e também para a nossa segurança econômica, se a gente não lidar com isso da forma certa. E você vem falando abertamente sobre isso desde o começo, dizendo que acha que é uma decisão desastrosa. Acho que foi há um dia mais ou menos que você participou de outro programa e comentou que antes dessa guerra teve 8 conversas diferentes com o presidente Trump. Se não me engano, a última foi no dia 27 de fevereiro, bem antes de tudo começar. Eu queria que você contasse um pouco como foi essa conversa. Qual era a natureza dessas discussões? Elas iam evoluindo de um assunto para outro? Ele sempre mantinha a mesma posição? Como você descreveria essas conversas? Bom, ele nunca foi uma pessoa presa a um único jeito de pensar. Primeiro, eu não trabalho para ele. Não sou um assessor importante. Não tenho nenhum poder real. Sou só alguém que o conhece, que conversou muito com ele ao longo dos anos e que eu sempre achei tinha uma visão parecida com a dele em questões de política externa. Era só isso. Eu tinha viajado bastante pelo Oriente Médio nesse inverno, praticamente o inverno todo, indo e voltando de lá, encontrando pessoas, conversando sobre o que estava acontecendo. Então eu voltava, via ele em Washington e dizia o que eu pensava. E nunca tive a impressão de que ele estivesse empolgado com a ideia de uma guerra de mudança de regime no Irã. Até o fim, eu sempre tive a impressão de que ele entendia os riscos. Logo depois que a guerra começou, alguém me perguntou se ele tinha demência. Eu não sou médico, claro, mas a minha impressão foi que ele continua sendo o mesmo homem que eu conheço há 20 anos. Não, ele não tem demência. Sabe, ele não é ótimo com detalhes e às vezes inventa umas coisas nas bordas, mas tem uma compreensão profunda das pessoas e das dinâmicas de poder. Ele é esperto, é um sobrevivente. Acabou de chegar aos 80 anos. Esse cara não é nada bobo. Na verdade, ele é muito inteligente em certos aspectos. E uma das formas em que ele é inteligente, na minha opinião, é na maneira como avalia riscos. É claro que ele conhecia esses riscos, não só os de primeira ordem, mas também os de segunda ordem. Os de primeira ordem seriam americanos sendo mortos, grandes impactos na economia global. Mas os de segunda ordem, talvez ainda mais profundos, seriam a eliminação do poder americano no Oriente Médio, a destruição dos estados do Golfo, que são nossos verdadeiros aliados por lá, e por aí vai. E ele sabia de tudo isso, porque a gente conversou sobre isso. Então eu ainda fico confuso sobre por que ele fez isso. Eu não sei a resposta. Já especulei, provavelmente não deveria ter feito isso, mas eu realmente não entendo. E eu fico pensando, quer dizer, qual é a sua impressão
talvez ao longo dessas conversas, porque a gente já teve o Joe Kent aqui no programa antes, e eu acho, quer dizer, eu sei que ele também já participou do seu, e ele me contou, aliás, eu quase trabalhei com ele junto com a Tulsi Gabbard. Ah, eu lembro disso. Aquilo acabou não dando certo logo no começo. Então, a gente meio que se conhece há um tempo. E ele foi bem claro quando disse, olha, tudo isso que aconteceu, a gente já tinha avisado antes de começar. O pessoal da inteligência, o pessoal militar, todos disseram que uma decapitação não ia fazer o regime cair, esse tipo de coisa. E como você mesmo disse, ele sabia dos riscos e mesmo assim, de alguma forma, foi contra isso. Eu queria entender se você tem alguma ideia de por que ele faria isso, porque são riscos enormes para se ignorar de antemão. Por que você acha que ele tomou essa decisão? Bom, existem riscos profundos. E claro, e nem estou falando do risco mais importante, mas há o risco político, o risco para sua administração, para o seu legado como presidente. Eu cheguei a dizer para ele mais de uma vez, a guerra do Iraque, como ele sabe melhor do que ninguém, marcou os 2 mandatos do George W. Bush de uma forma negativa. O governo Bush tinha vários objetivos quando começou, como todos têm, e conseguiu realizar pouquíssimos. E ninguém lembra de nada disso, só da guerra do Iraque. Então, se você fizer isso, isso vai te definir. Ele entendeu isso melhor do que eu. Então, por que ele fez mesmo assim? Sinceramente, eu não sei. Mas eu diria o seguinte, pela sua experiência no ODNI, eu achei que você fosse trabalhar na administração, porque eu acompanho essas coisas. Muita gente que pensa como eu acompanha esse tipo de coisa. Muita gente ficou bem ansiosa para que você trabalhasse no governo, porque eu não sei exatamente o que aconteceu, mas eu sei que houve uma campanha organizada dos neoconservadores contra você. Eles conheciam suas ideias, ou achavam que conheciam, e queriam te deixar de fora, porque não queriam que você influenciasse o presidente. A mesma coisa aconteceu com o Joe Kent, com a Tulsi, com o J.D. Vance. Então, desde o começo, esse governo foi montado de um certo jeito. O Marco Rubio virou secretário de Estado, o Mike Waltz, assessor de segurança nacional. Como assim? Essas são pessoas que não concordam com a política externa do Donald Trump. Você concorda, historicamente, com a visão dele sobre política externa? Você representa a coalizão e a agenda do Trump, do jeito que o próprio Trump descreveu, muito melhor do que o Marco Rubio, o Mike Waltz, ou sabe, qualquer uma dessas pessoas que acabaram com cargos de poder no governo. John Ratcliffe. Como isso aconteceu? E por que aconteceu? Quem fez isso? Olha, eu realmente não sei. O Howard Lutnick comandou a transição. Todo mundo sabe disso. Eu estive lá, fisicamente presente, em parte desse processo. Ele teve um papel nisso. Outros também tiveram. Doadores influenciaram. Mas acho que o que eu quero dizer é que muitas das decisões iniciais do governo foram tomadas com um objetivo em mente, uma guerra de mudança de regime com o Irã. Talvez isso soe forte demais, mas era um plano de longo prazo. Eles queriam eliminar qualquer um que fosse contra. Queriam enfraquecer pessoas que tinham uma oposição legítima a isso, como a Tulsi. Até certo ponto, me chamar de antissemita, ou sei lá, de nazista, é uma calúnia ridícula. Mas a questão é, não ouça esse cara. Ele é maluco. Fizeram isso com muita gente. Impediram você de trabalhar lá, e por aí vai. Então isso foi um fator. Mas houve outros fatores. Eu acho que sim. O governo Trump, o próprio Trump, fica muito irritado quando você toca nesse assunto. Eu literalmente falei, há uns 4 minutos com alguém que trabalha pro Trump, e a pessoa ainda estava brava porque eu sugeri que havia outros motivos para ele agir contra o interesse do próprio país e até contra o interesse dele mesmo ao iniciar essa guerra. A reação foi, isso não é verdade, não acredito que você disse isso. Aí eu pergunto, tá, então por que ele fez isso? Qual é a resposta? E não vem resposta nenhuma. Então, nesse ponto, é tudo especulação. Espero que um dia a gente descubra. Mas, enfim, aconteceu. E é muito triste. Então, uma das coisas que eu acho ainda mais intrigantes
é olhar para essas vozes que estavam defendendo essa ideia e tentando calar você e qualquer outra pessoa que falasse sobre isso. E ao que parece, até tentando deixar o próprio vice-presidente de lado. Se o objetivo deles era uma mudança de regime, tudo bem, eu discordaria disso. Mas é um ponto de vista legítimo, se esse era o desejo deles. Mas quando a gente olha para o equilíbrio militar, para o poder que nós temos, para o fato de que seria impossível enviar nossas forças terrestres e para a natureza das redes de defesa do lado iraniano e as capacidades deles, fica claro que seria um passo longe demais. Simplesmente não dava para fazer. E mesmo assim, por que essas pessoas, se conseguiam enxergar isso, ainda insistiriam em algo que sabiam que não poderiam alcançar? Porque eu não acho que a troca de regime era o objetivo. Quer dizer, eu acho que, do ponto de vista americano, por que pessoas como Marco Rubio, John Ratcliffe e o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas ficaram ali, sem expressar preocupações que eram óbvias? Por que eles não reagiram a tudo isso? Na minha opinião, foi covardia. Eu não sei a resposta certa, mas eu diria que eles não tiveram coragem de enfrentar o presidente, certo? Cada um pode tirar suas próprias conclusões sobre isso. Mas o que os israelenses achavam? Para mim é difícil dizer. Eu não sei. Claro, eu não falo hebraico, mas conheço alguns deles, e a minha impressão é que eles não acreditavam que haveria uma troca de regime limpa, sem complicações. Você mata um clérigo idoso e, de repente, tudo melhora. Tipo, ninguém realmente acreditaria nisso. Eu não acho que o objetivo deles fosse ter um governo pró-Ocidente no Irã. Na verdade, eu nem acho que eles queiram um governo no Irã. Acho que eles não querem que o país seja coeso. Eles têm a mesma visão em relação à Rússia. Devemos fragmentá-la porque é uma ameaça ao nosso poder, um rival à nossa hegemonia. E eu sei que os israelenses certamente pensam assim, não só sobre o Irã, mas também sobre o Golfo. Os israelenses trabalharam por muitos anos para manter os 6 países do Conselho de Cooperação do Golfo divididos entre si. E eles já são meio briguentos por natureza. Os árabes costumam brigar entre si. Então, digamos que eles tiveram uma ajudinha nisso. Mas os israelenses têm há muito tempo o objetivo de manter os rivais da região divididos entre si. É uma estratégia bem conhecida. E eles claramente queriam esse resultado no Irã. Queriam uma guerra sangrenta, sectária, de gerações. Algo que basicamente tirasse o Irã do jogo. Tipo, você não consegue financiar o Hezbollah se estiver no meio de uma guerra civil. É evidente que esse é o objetivo deles. E eu conversei com o Trump sobre isso. Esse é o objetivo israelense. Não é substituir o regime por uma estratégia democrática ao estilo ocidental, que vá ser simpática aos Estados Unidos e aos Emirados Árabes. Não, não, não. Eles querem uma guerra civil contínua, que nunca acabe. E o problema disso é que não serve aos nossos interesses. And the problem with that is it doesn't serve our interests. You can't keep the Strait of Hormuz open, by the way. Você não consegue manter o Estreito de Hormuz aberto. Aliás, a menos que exista uma autoridade coerente e governante no Irã. Porque, sem isso, piratas poderiam fechá-lo. E ninguém vai querer segurar um petroleiro saindo do Golfo Pérsico se não houver alguma esperança de uma passagem segura. Então, veja, poderia acontecer com Hormuz o que os piratas da Somália fizeram com o chifre da África. Poderia se tornar impossível para as pessoas transportarem mercadorias por ali. E, aliás, isso geraria uma crise migratória que destruiria ainda mais a Europa. E eu disse para o Trump, um dos objetivos de longo prazo de Israel é destruir a Europa. Eles odeiam a Europa. Eles odeiam Roma. E já fizeram muito para enfraquecer e prejudicar a Europa. Agora, por que será que eles sentem isso? Olha, você pode perguntar para eles por que se sentem assim. Mas é claro que, por gerações, os israelenses têm sido hostis em relação à Europa. E não é só por causa do regime nazista. Eu acho que tem mais coisa aí. Mas seja qual for o motivo, uma crise migratória na Europa não é algo ruim do ponto de vista de Israel. Mas é do nosso, porque eles são nossos aliados. E, aliás, a gente vem da Europa. É aquela cultura que deu origem ao nosso país.
Foram aqueles sistemas que a gente trouxe para a América do Norte para criar os Estados Unidos. Então, destruir a Europa não deveria estar na nossa lista de coisas a fazer. A gente devia resistir a isso. Mas, enfim, eu apresentei esses argumentos para o Trump e acho que ele entendeu. Ele não disse que discordava, mas fez do mesmo jeito. Certo, olha, isso leva a algumas perguntas óbvias. Agora, vou te dizer o seguinte. Eu sei que você tem falado bastante sobre o lado israelense dessa questão, e a gente vai falar disso em um instante. Mas uma das outras coisas que você disse recentemente é que o Trump não é livre para tomar as próprias decisões, por causa de um poder maior. Então, se isso não é só Israel, e parece que não é, talvez seja uma das vozes. Mas o que é esse poder maior? E como é que isso faria o presidente dos Estados Unidos, que tem mais poder do que qualquer outra pessoa no planeta, deixar de tomar decisões que seriam boas para o nosso país? Olha, eu diria que conceitualmente, ninguém tem poder autocrático nessa vida. Sabe, até o Stalin recebia ordens da esposa. Todos nós temos algum grupo ao qual precisamos responder. Ninguém tem poder absoluto, ponto final. Isso é simplesmente verdade. E eu conheço vários chefes de Estado autocráticos, monarquias inclusive. Eles reúnem o Majlis, ouvem os líderes tribais e tomam decisões baseadas em consenso. Eles são, sim, autoridade final, mas não decidem sozinhos. Isso faz parte da realidade de governar. E eu acho que muita gente não entende bem isso. O mesmo vale para o presidente dos Estados Unidos. Ele também tem grupos de interesse aos quais precisa responder. O que eu acho que tem sido uma descoberta meio chocante para muitos americanos é perceber que esse grupo não é principalmente o dos eleitores. Sabe, existem outros acionistas que parecem ter mais influência sobre esse presidente, ex-presidentes, talvez de gerações passadas, nas decisões dele, que não são, digamos, blocos de eleitores. A gente costuma pensar em política como algo em que você tem os sindicatos, as pessoas negras, os brancos do interior, e todos eles têm voz em como o país é governado. Mas eu acho que todos nós já percebemos que não é bem assim. Existe uma espécie de superestrutura acima do governo dos Estados Unidos que tem mais influência do que os próprios eleitores. E eu acho que isso vale para o mundo todo. A gente vive numa economia globalizada, e quando a economia é globalizada, o governo também acaba sendo, de certa forma, globalizado, porque as questões econômicas acabam determinando as questões de governança. Então, por definição, forças internacionais vão influenciar todos esses países, inclusive o nosso. Quando você olha os arquivos do Epstein, última coisa que eu vou dizer, a primeira impressão, se você passar uma hora lendo aquilo, os e-mails dele, é que o cara não era um gênio. Ele não era um mestre dos bastidores, não estava comandando nada. Na verdade, ele não ganhava dinheiro. Pelo que dá pra ver, ele não fez um centavo. Ele tinha muito dinheiro, sim, mas esse dinheiro foi dado a ele. Bom, outro jeito de dizer isso é, ele era empregado, trabalhava para alguém, era um funcionário, não um chefe. E para quem ele trabalhava? Essa pergunta eu não consigo responder, mas eu acho que não se trata só de Israel ou dos judeus. Acho que é algo muito mais profundo, mais amplo e mais fácil de reconhecer. Acho que os maiores grupos de capital são os que mais mandam. Acho que as pessoas mais ricas têm o maior poder. Quer dizer, isso não é novidade nenhuma, mas eu acho que é verdade. Certo, justo. Quer dizer, quem é que discordaria disso, infelizmente? Porque é assim que as coisas funcionam lá. Mas como, na medida em que você consegue interpretar, esses interesses estabelecidos tentariam influenciar o presidente Trump a fazer algo que fosse contrário aos nossos próprios interesses, especialmente nesse assunto aqui? Porque não há dúvida, e você já explicou bem, de como o custo disso já foi alto, justamente porque seguimos por esse caminho. Feito. Então, quem se beneficia? Bom, você sabe, é claro que ninguém sai ganhando com isso. O Irã sai ganhando com isso.
A China sai ganhando com isso. Essa é a verdade, infelizmente, que todo mundo acabou percebendo com esse memorando de entendimento. E isso é triste. Nosso próximo objetivo, claro, é tentar reduzir os danos. Mas eu acho que os israelenses achavam que iam se beneficiar com isso. Acho que isso causou um grande prejuízo a Israel, aos seus interesses. Eles estão começando a perceber isso também. Mas achavam que era do interesse deles. Estavam insistindo nisso porque acreditavam que seria bom para eles. Não são exatamente gênios, né? Certo. Então, tem isso, mas também havia interesses que não eram israelenses, que pressionaram muito por essa ideia, incluindo a família Murdoch. E eu não estou chutando, não. Eles ligavam para o presidente dos Estados Unidos várias vezes por dia, durante meses, pressionando para ele iniciar uma guerra de mudança de regime contra o Irã. E depois usaram os veículos de mídia deles, principalmente a Fox News, mas também o New York Post e o Wall Street Journal, para defender essa guerra de mudança de regime. Os Murdoch são presbiterianos, ou seja, não são israelenses. Qual era o motivo deles? Eu não sei responder. Estou só dizendo o que eu sei. Eles pressionaram tanto quanto qualquer outro. Por quê? E existe uma resposta. Não é só apego sentimental ao Bibi ou algo assim. Ninguém gosta do Bibi pessoalmente. Ninguém gosta do Bibi. Então não é por isso. É outra coisa. E agora a gente está chegando no limite da minha sabedoria, da minha experiência e, sinceramente, do meu QI. Tipo, eu simplesmente não sei. Não entendo. Mas tem alguma coisa acontecendo aqui que não tem nada a ver com o processo eleitoral, nada a ver com democracia. E essa coisa, seja lá o que for, tem muito mais poder do que qualquer eleição. E esse fato agora todo mundo sabe. Não dá para negar que é verdade. E eu fico preocupado, como americano, porque isso cria o cenário para um tipo de momento revolucionário, quando as pessoas percebem que o sistema não funciona, que nunca vai funcionar, que não pode funcionar, que tem alguém mandando nisso, e a gente nem sabe quem é. Aí vem a pergunta, por que não simplesmente destruir tudo? E olha, ninguém quer viver num país onde as pessoas decidem destruir tudo. Então sim, eu tô realmente preocupado com isso. E a gente recebeu vários especialistas aqui no programa nos últimos meses que chegaram exatamente à mesma conclusão. Na verdade, alguns chegaram a dizer que os Estados Unidos estão num estado pré-revolucionário neste momento. Então tem outras pessoas que compartilham da sua visão sobre isso. Vamos ouvir uma dessas vozes. Há muitas, claro, mas uma delas é, sem dúvida, o lado israelense. E goste-se ou não de Benjamin Netanyahu, ele ainda tem uma influência enorme. Agora, no site Axios, no dia 19 de junho, perguntaram ao presidente Trump se ele conseguiria fazer Israel ceder no ponto número 1 do memorando de entendimento, que é justamente a exigência de um cessar-fogo em todas as frentes, incluindo o Líbano. E aqui está o que ele respondeu. Seu relacionamento com Netanyahu é bom, mas a gente precisa manter ele um pouco sob controle. Você vai conseguir impedir que Israel ataque o Líbano? Sim, vou conseguir. Eles têm muito respeito por mim e fazem o que eu digo. Certo, eles fazem o que eu mando. Isso foi no dia 19 de junho. 2 dias depois, Benjamin Netanyahu disse o seguinte. No Líbano nós explodimos, não sei bem se devo chamar de beepers ou pagers, como vocês dizem nos Estados Unidos. Beepers. Pois é, nós explodimos os beepers. Eliminamos Nasrallah, destroçamos a máquina militar do Hezbollah, impedimos a força Radwan de invadir a Galileia, destruímos mais de 90% dos 150 mil foguetes e mísseis que o Hezbollah acumulou contra nós. Estabelecemos uma zona de segurança em Gaza. Estabelecemos uma zona de segurança na Síria, estabelecemos uma zona de segurança no Líbano e vamos mantê-la pelo tempo que for necessário para proteger o nosso povo. Isso não parece alguém que vai ouvir o presidente Trump. E se isso não fosse o bastante, no mesmo dia, o ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, disse que o país não tem intenção de se retirar de Beaufort,
que é uma parte essencial da zona de segurança no Líbano. E essa última parte, Israel não vai se retirar da zona de segurança no Líbano, também não soa como alguém que está ouvindo o presidente Trump. Como é que você explica essa relação? Bom, veja, eu descrevi isso e deixei a Casa Branca furiosa, como uma relação de senhor e escravo. Quero dizer, não importa muito como as pessoas descrevem uma relação, certo? Por exemplo, eu posso dizer que sou o homem da minha casa, mas se minha esposa me humilha num jantar, na frente dos vizinhos, será que eu sou mesmo o homem da casa? Acho que não. Então, você pode dizer, eu posso dizer a Israel o que fazer. Mas se eles te mandam passear no mesmo instante, então acho que quem manda não é você. É Israel que está no comando, e está mesmo, claramente. E isso me entristece, mas ainda tenho esperança, porque as consequências, tanto para Trump quanto para os Estados Unidos, de não conter Israel, são terríveis. Ele mesmo descreveu isso. Vamos ficar sem gasolina, pois é. He described them himself. We're going to run out of gasoline. Okay. What happens to your country when you run out of fuel? O que acontece com um país quando o combustível acaba? Bom, eu não acho que a gente vai ficar sem combustível, mas os preços podem ficar proibitivos e aí a economia desaba. Então eu acho que ele tem um motivo forte para tentar conter isso. Ele ainda não conseguiu. Acho que está lidando com isso agora. Ele está muito irritado com eles. Eu sei disso com certeza. E tem todo motivo para estar irritado. Não quero parecer amargo, mas os números que eu vi hoje de manhã mostram que mais libaneses morreram nos últimos 3 meses do que iranianos. Ou seja, a gente entrou nessa guerra junto com Israel, nosso parceiro. Por que estamos nos aliando a um país estrangeiro numa guerra? Mas tudo bem, foi o que fizemos. E o nosso objetivo é limitar as armas de destruição em massa, eliminar o programa nuclear do Irã. Weapons of mass destruction, eliminate the nuclear program in Iran. And the net result is the Israelis using... E o resultado final é que os israelenses, usando o nosso dinheiro e as nossas armas, acabam matando mais libaneses do que os 2 países juntos mataram de iranianos. Aí você começa a perceber que a gente foi completamente enganado. Israel usou o pretexto dessa guerra para lançar imediatamente outra guerra, que não tem nada a ver com os interesses americanos, e que mata cristãos contra o único país do Oriente Médio com um presidente cristão e um ministro da defesa cristão. E a gente é que tem que pagar por isso? E eles fazem isso sob a cobertura de uma guerra em que vários americanos morreram? É o gesto mais insultante que eu consigo imaginar. Então, se você não se sente insultado com isso, se não fica indignado com isso, se acha que não pode fazer nada a respeito, isso mostra quem é que está mandando. E falando de alguém que não está nem um pouco incomodado com isso, embora pelo cargo devesse estar, é o embaixador Mike Huckabee. Ele tem simplesmente perdido a linha, dizendo abertamente tudo o que vem fazendo em público. Está, literalmente, defendendo o lado israelense. E por causa de algumas coisas que ele disse, eu cheguei a pedir que ele renunciasse. Acho que ele passou muito dos limites, mas o mais impressionante é que ele está defendendo uma posição contrária ao próprio tema que o presidente Trump vem defendendo. Como é que um embaixador pode contradizer o chefe de Estado do próprio país? Eu realmente não entendo como isso funciona, porque o presidente Trump tem autoridade sobre ele. Olha, eu conheço Mike Huckabee há 35 anos. Sempre gostei dele. Não o odeio agora. Mas ele está passando por um colapso emocional público no nível do Kanye West, em que já na meia-idade, simplesmente não consegue mais distinguir o certo do errado. Ele está com uma espécie de vertigem moral. Não só traiu o próprio país, não só convidou o Jonathan J. Pollard para a Embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém, como também traiu a própria religião. Ele é um pastor batista ordenado. Já teve uma igreja em Pine Bluff, no Arkansas, e agora anda justificando o assassinato de cristãos, o bombardeio de igrejas cristãs, muitas delas, a destruição de ícones cristãos e, mais recentemente, a destruição do último país semi-cristão de toda a região. Então, tudo isso é uma traição profunda às coisas que ele diz amar e representar.
Eu sinceramente não sei nem como descrever isso. To love and represent. I don't know how to describe that. I don't want to call it evil. It's obviously evil, but it's more than that. Eu não quero chamar isso de maldade. É claro que é maldade, mas é mais do que isso. É como ver um homem desmoronando em público. É triste de ver. Claro, ele devia ter sido demitido lá em fevereiro, quando eu entrevistei ele no aeroporto Ben Gurion, em Tel Aviv. Ele disse que Israel pode dominar todo o Oriente Médio, do Iraque até a Arábia Saudita. O quê? Você é o embaixador dos Estados Unidos. Você fala em nome do presidente, representando o Departamento de Estado. Você expressa a política externa americana, que não foi você quem escreveu. Você é um embaixador, um intermediário. E mesmo assim, ele vem e diz uma coisa tão absurda que no dia seguinte, mais de uma dúzia de países árabes assinaram uma declaração conjunta dizendo: como é que é? Você tá falando sério? Pois é, enfim, ele devia ter sido demitido naquela hora. Mas não foi, porque Franklin Graham e outros líderes sionistas cristãos foram direto falar com o Trump. Zionist leaders went immediately to Trump. Franklin Graham led the charge. O Franklin Graham liderou o ataque e me chamou de antissemita para defender o Mike Huckabee. E essa ideia absurda de que a política externa dos Estados Unidos deveria ser guiada por uma crença teológica herética que só uma minoria minúscula de americanos tem. Seria como entregar o controle total das Forças Armadas a uma seita esquisita. Acho que a gente já fez isso. Mas enfim, é insano. É completamente insano. Eu não sei. Eu realmente não entendo o que está acontecendo. E tem alguma ideia do porquê disso? O presidente Trump vai deixar ele ir embora algum dia, ou você acha que é isso mesmo? Que ele é de alguma forma intocável? Eu conversei com o Trump sobre isso por um bom tempo. E ele me disse: por que você está sendo maldoso com Mike Huckabee? Eu respondi: eu não estou sendo maldoso com Mike Huckabee. Ele envergonhou o seu governo e o nosso país. He disgraced your administration and our nation. My dad was a U.S. ambassador. I have some sense of like the role of Meu pai foi embaixador dos Estados Unidos, então eu tenho uma noção do que é o papel de um embaixador americano. E não é inventar política externa com base em crenças religiosas de seita. Isso não é permitido. A gente não faz isso porque somos um país de verdade. Tentamos agir de acordo com os valores do nosso país. Estamos lá para representar o nosso país. Enfim, eu falei isso pro Trump e ele disse: o Mike é um cara legal, inofensivo. Ele me deu o mesmo discurso de sempre sobre o Pence. E eu dizia: o Pence é um sujeito esquisito. Eu sempre falava pro Trump que ele era esquisito. E ele respondia: o Pence é um cara legal. He'd be like, "Oh, Pence is a nice guy." I mean, Trump is. To be honest. Quer dizer, o Trump é assim, para ser sincero, o Trump é bem sentimental com certas pessoas. De um jeito até simpático, sabe? E eu, obviamente, sou um idiota, né? Então eu falava coisas maldosas, e o Trump dizia algo tipo: eu gosto dele. Foi isso que ele disse sobre o Huckabee. Tem mais coisa aí? Talvez. Mas eu acho que do ponto de vista do Trump, é tipo Mike Huckabee. Ele é um bobalhão. Era comentarista do Fox and Friends. Não pode causar nenhum dano. Deixa os doadores felizes. A Miriam adora ele. O Bibi gosta dele. Deixa ele lá. Não é um problema. Só que é um problema porque isso assusta pra caramba os nossos aliados de verdade na região, que agora estão se aproximando árabes. Who are, breaking news now, Arab. And there are allies because they control the. E eles são nossos aliados porque controlam a principal fonte de energia do planeta, aquela que define os preços globais de energia, certo? Então Arábia Saudita, Catar, Emirados Árabes Unidos, também o Kuwait e até Omã, esses são países de verdade. O Iraque também, aliás. São países reais e nós temos alianças reais com eles. Gastamos muito dinheiro e perdemos muitas vidas americanas para manter essas alianças. E agora todas elas estão em risco, porque o Bibi e o Mike Huckabee, do programa Fox and Friends, têm uma visão maluca que o resto do mundo acha repulsiva. Tem um custo enorme nisso. Não. Bom, isso tem acontecido, e eu também não acho que seja inofensivo. Mas a gente não tem controle sobre isso. Então acho que só nos resta observar e ver onde isso vai dar. Eu poderia continuar falando sobre esse assunto a hora inteira, mas não quero deixar você ir embora sem falar de mais alguns temas, realmente muito, muito importantes. Na verdade, a gente recebeu no programa ontem mesmo o Alastair Crooke.
que é um ex-diplomata britânico e está muito preocupado com o que está acontecendo na Rússia, com a possibilidade de isso se expandir além das fronteiras, algo que pouca gente está acompanhando. E eu sei que esse é um assunto que você vem acompanhando desde o começo. Aliás, eu tenho aqui um trecho de quando você levantou uma questão muito importante lá em 2023, quando ainda estava na Fox News. Para mim, como civil, parece uma admissão bem séria do secretário de que estamos nos desarmando em nome da Ucrânia. Pois é, e isso realmente mostra o que para mim é um grande problema em toda essa situação. O governo não parece ter uma estratégia clara, nem mesmo uma ideia do que está tentando fazer, do que quer alcançar de fato lá na Ucrânia. E isso nunca mudou. Eu não lembro quem era aquele convidado, mas de qualquer forma, o seu ponto estava certo. Acho que fui demitido por ter te chamado para o programa. Talvez tenha sido isso. Talvez tenha sido o que causou tudo aquilo. Mas olha, aquilo foi durante o governo Biden. O governo Biden, quer dizer, tudo o que eles queriam fazer. Lembra no começo, quando Biden disse aquela frase famosa, tipo, meu Deus, esse homem não pode continuar no poder? Eles só queriam prejudicar a Rússia. Esse era o objetivo, porque não havia nenhum objetivo militar. Acho que teve outra vez que eu tive no seu programa e falei, não existe uma meta militar alcançável aqui. Tudo que dá para fazer é continuar matando gente. E por aí vai. Então, enfim, o Biden fez isso. Aí vem o presidente Trump dizendo, tudo bem, 24 horas, eu resolvo isso em 24 horas. E aqui estamos, no quê? 17º, 18º mês. Ainda não aconteceu. Qual é a sua leitura? Especialmente naquela época, quando o Trump entrou. Realmente que eu achava que ele raspeou o slay. Sim, ele realmente pensava isso. Realmente pensava. E eu conversei com ele sobre isso muitas vezes. Literalmente dezenas de vezes. Ele sentia isso com muita convicção. Não odiava o Zelensky. O Trump não é alguém que odeia muitas pessoas, a menos que ataquem ele pessoalmente. Mas ele achava que o Zelensky era absurdo. Que toda essa guerra era absurda. Que era ruim para os Estados Unidos. Ele dizia, tudo o que vocês estão fazendo é empurrar a Rússia para perto da China. Como isso pode ser bom para a gente? Claro que é um desastre para nós. Ele via isso com muita clareza e não conseguiu resolver. Na verdade, a situação só piorou. Eu falei com Victor Bout ontem. Numa entrevista que a gente vai exibir na semana que vem, Victor Bout, que foi por muito tempo um traficante de armas russo, foi preso durante o governo Obama, passou 11 anos na prisão e acabou sendo trocado, no governo Biden, pela Brittney Griner, a jogadora de basquete lésbica que estava presa na Rússia por porte de maconha. Mas ele é uma das pessoas mais inteligentes que eu já entrevistei, de verdade. E claro, ele entende muito sobre o comércio global de armas, já que fez parte disso. Ele me disse, de forma bem direta, e outras pessoas na Rússia me disseram a mesma coisa, que estamos muito perto de atingir a Europa com armas hipersônicas. Ou até mais do que isso, porque a Europa continua alimentando essa guerra. Segundo ele, a Ucrânia já não existe mais. Eles esgotaram a população masculina. A Ucrânia está morta. E segundo ele, graças a todos aqueles que balançaram bandeiras da Ucrânia nos Estados Unidos, todos eles morreram. Certo. Então é isso que acontece quando pessoas assim te apoiam. No fim, você acaba sendo morto. Mas isso continua acontecendo por causa da fabricação de drones em praticamente todos os países europeus, principalmente na Polônia e na Alemanha, que são os grandes centros industriais da Europa. Eles passaram a produzir drones de guerra, porque o preço da energia disparou, já que a gente explodiu o Nord Stream, e agora também por causa da guerra com o Irã. Então, muita produção na Alemanha foi embora, como você sabe. Mas os carros, ou o que quer que fosse fabricado nessas plantas, foram substituídos por fábricas de drones subsidiadas pelo governo. E esses drones, inclusive os de longo alcance, de mais de 1000 milhas, estão sendo produzidos na Europa Ocidental e na Europa Oriental, e enviados para dentro da Rússia continental para matar civis e destruir infraestrutura civil. E isso está acontecendo. E a gente não pode tolerar isso.
infrastructure, which is happening. And we can't tolerate it. And this is a threat to our homeland. And by the way, we're going to E isso é uma ameaça ao nosso país. E aliás, eles estão dizendo que vão lançar um míssil hipersônico na Alemanha, ou na Espanha, ou na Polônia, ou no Reino Unido, se isso não parar logo. Para mim, isso parece uma manchete enorme. Mas claro, nenhum jornal americano vai publicar isso. E a gente precisa se perguntar por quê. Agora, quem está por trás disso? Bom, Israel está pressionando de novo. O governo israelense é muito próximo do governo ucraniano. E eu perguntei sobre isso. Desculpa mudar um pouco de assunto, mas é a coisa mais interessante que eu aprendi neste ano. O governo da Ucrânia, o exército ucraniano, vendeu armas da OTAN, armas americanas, pelo mundo todo, inclusive para os cartéis de drogas no México. Eu venho falando disso há 3 anos. Eu sei, com certeza que é verdade. Eu sei que é verdade. E tenho tentado fazer todo mundo prestar atenção nisso. Ninguém parece se importar. Mas entre os vários grupos armados para quem eles venderam armas, estão o Hamas e o Hezbollah, no Líbano e em Gaza. Sério? Isso é verdade? Sim, é verdade. É verdade mesmo. Então a minha pergunta é, peraí, se eu sei disso, e o Victor Bout sabe disso, e ele sabe, como é que os israelenses não sabem? Bom, claro que sabem. É óbvio que sabem, porque tem laços profundos e extensos com o governo iraniano. Então por que Israel está aprovando a venda de armas americanas para o Hezbollah no Líbano? E olha, de novo, eu não tenho a resposta. Existem muitos mistérios na vida, mas esse é um dos maiores. Enfim, o lobby neoconservador manteve essa guerra viva. Eu não sei qual é o objetivo deles. Eu acho que eles querem desmembrar a Rússia por vários motivos, principalmente por ganância e por velhas rivalidades. Mas o objetivo é dividir a Rússia e roubar seus recursos. E claro, os russos sabem disso. Eles falam sobre isso o tempo todo. E é verdade. O resultado é que a Europa está à beira de, digamos, um confronto nuclear. A gente pode realmente ver a eliminação da Europa. E a Europa, vale lembrar, é o centro da civilização ocidental. Não é Phoenix. É a Europa que é o centro da civilização ocidental. Então, a gente tem um interesse moral e cultural em garantir que o berço da civilização em que crescemos não seja destruído. Mas claro, hoje em dia ninguém consegue mais pensar assim, porque está completamente hipnotizado pelas redes sociais. Mas esses são os fatos. É muito angustiante. E eu não entendo por que o Trump não acaba com isso. Quero dizer, a gente já cortou ajuda para a Ucrânia. De onde você acha que vem a mira desses ataques? Quem está fazendo a mira para os drones? Pois é, satélites americanos. Então, na verdade, a gente poderia encerrar isso amanhã. Tipo, acabou o acesso aos nossos satélites, que tal? Se quiserem dados de satélite, que peçam para a China. Mas isso não vai acontecer. Então, sim, a gente poderia acabar com isso amanhã, né? Mas não vão fazer isso, porque o caso da Russiagate deixou o Trump tão assustado que ele não quer ser chamado de agente do Putin. E daí? E daí? Alguém no Twitter, ou na MSNBC, ou na Fox News, acha que você é agente do Putin. Tá bom, problema seu, cara. Eu não ligo pro que me chamam. Mas essa postura não é a que domina na Casa Branca, infelizmente. É muito triste. Então, tá, no primeiro ano em que ele assumiu, porque sim, ele mergulhou de cabeça nesse tipo de coisa. Ele tinha o Keith Kellogg como emissário para a Ucrânia. Certo, a gente teve a mesma reação aqui também. Mas é verdade que ele se esforçou bastante. Trouxe o Zelensky para cá, trouxe vários líderes europeus também, e aí, de repente, parece que ele simplesmente desistiu. Parou de fazer qualquer coisa e a guerra ficou meio que no piloto automático. Mas aí foi o quê? No dia 3 de junho, acho, o Marco Rubio, do Senado americano, soltou uma bomba que quase ninguém notou. Ele disse, a gente nem é neutro, não somos independentes aqui, não somos mediadores, a gente escolheu um lado, ele falou. E agora querem aprovar outro pacote de 8 bilhões de dólares. Como é que a gente passa de vou acabar com isso em 24 horas para a gente escolher um lado? Por causa do lobby de guerra neoconservador, que quer isso com tanta força, esse é praticamente o segundo item na lista de prioridades deles, logo depois da guerra fracassada com o Irã. E de novo,
Por que eles querem isso? É curioso, porque eles acham que são donos da Rússia. É por isso. E da Ucrânia também. Eu acho que tem motivos econômicos envolvidos, sim. Mas é uma loucura. Não vai funcionar. No melhor dos cenários, a Europa acaba destruída. E a gente não quer isso. Nunca vai dar certo. Porque a Rússia, primeiro, tem o apoio da China. Mas também porque a Rússia não é só um país, é uma civilização, muito mais antiga que a nossa. E eles encaram tudo isso com um histórico comprovado de suportar perdas inacreditáveis. Então é como se eles tivessem decidido que acabou pra gente. O Ocidente não quer chegar a um acordo conosco. Eles querem dividir o maior país do mundo em vários países regionais que possam controlar. É isso que eles querem. E, aliás, é exatamente isso que o Ocidente quer. É um fato. Eles dizem isso abertamente. Então, a menos que apareça um adulto para intervir, e esse adulto não tem sido Donald Trump, ele tem sido fraco demais para isso. Mas dá para imaginar um cenário em que uma presença americana forte já seria suficiente. Tipo, isso vai ser resolvido até amanhã e vai ser resolvido cortando o financiamento do nosso lado. Não tem outro jeito de fazer. E sim, o leste da Ucrânia agora pertence à Rússia. Desculpe. Sabe, eu queria que isso não fosse verdade, mas é. É meio como o Memorando de Entendimento, que é um documento bem ruim para os Estados Unidos. Basicamente, ele diz que o Irã está mais poderoso agora do que estava quando começamos a guerra. Muito mais poderoso. Não é o resultado que eu queria, mas comparado com o quê? Em algum momento, a gente tem que lidar com o que tem. E o que temos é uma derrota. Então, como é que a gente tira o melhor disso? Mas, se a gente continuar nesse caminho, olha, eu acho que é real. Eu converso com muitos russos, eu sei, isso soa meio errado ou algo assim, mas também falo com ucranianos. E sim, são pessoas sérias. E sabe, não é um posto de gasolina com armas nucleares. Quem fala isso, tipo John McCain, é um completo idiota. Ou Keith Kellogg, uma das pessoas mais burras com quem eu já conversei. Eu disse pro Trump, esse cara é tão burro, esse é o seu enviado. E ele respondeu, bom, não exatamente, mas mais ou menos. Aquilo foi só para agradar os neoconservadores. O Keith Kellogg é tipo um velho que idolatra a violência, cuja filha eu acho trabalha para os ucranianos, ou seja, lá quais forem as motivações dele. Mas ele pode ser controlado pelo lobby da guerra. E é por isso que queriam ele lá. E o Trump não achava que fosse grande coisa ter o Keith Kellogg ali, do mesmo jeito que não acha que é grande coisa ter o Mike Huckabee em Jerusalém. Mas é sim, uma grande coisa. Na verdade, os caras do Irã importam. Importa muito. E essa situação aqui, em que ele não só deixou de tentar, mas agora, pelo secretário de Estado, nos colocou do outro lado, isso não pode acontecer. E eu vou repetir o que disse no seu programa em 2023. Não existe uma solução militar para fazer os russos recuarem. Simplesmente não existe. Mas, como você destacou agora há pouco, com o cara que acabou de entrevistar, o traficante de armas Dmitry Karaganov esteve no programa do Glenn Deasing há pouco tempo. E ele disse exatamente o que você disse, só que de forma muito mais enfática e direta. Nós vamos atacar alvos ucranianos que estejam ajudando a Ucrânia na Europa. E eles divulgaram uma lista dessas pessoas, em público, falando abertamente. São tipo 500 alvos, ou algo assim. E disseram, aqui na Europa estão os lugares que vamos atacar, se vocês não pararem por aqui. E agora, o Putin, ontem ou anteontem, fez outra declaração, dizendo que acha que estamos nos aproximando de um conflito com os Estados Unidos. Você acha que o presidente Trump tem a capacidade de perceber que isso já não é mais uma situação neutra? Que não dá para simplesmente deixar rolar? Porque isso pode acabar acontecendo exatamente como você acabou de dizer, com ataques à Europa e colocando todos nós em risco. Quer dizer, eu conversei muito com ele sobre isso, sobre a Rússia, mais do que sobre qualquer outro assunto, provavelmente. E eu acho que o Trump entende isso muito bem.
Ele sempre teve um grande medo das armas nucleares antes de começar a ameaçar usá-las contra o Irã. Mas sabe, o Trump sempre foi muito razoável e com visão de longo prazo nessas questões. Sinceramente, eu acho que isso... Na verdade, eu não acho, eu sei. Eu não estou fingindo. Eu sei que o ponto em que a gente está agora é resultado da pressão dos mesmos grupos que fizeram lobby pela guerra com o Irã. Eles controlam o Marco Rubio. E, obviamente, é por isso que ele é o secretário de Estado. É a única razão. Não é como se ele fosse o cara que mais entende do mundo, ou o maior diplomata. Ele nem é diplomata. Ele não exerce nenhuma função diplomática como secretário de Estado. Ele não está viajando pelo mundo. Não, claro que não. Ele não é um diplomata. Ele é um instrumento dos doadores neoconservadores, como sempre foi. O Norman Bremen, aquele vendedor de carros do sul da Flórida, ou sei lá. Então, não é que eu esteja sendo maldoso. Eu até gosto do Marco Rubio, mas vamos parar de fingir. A gente está nessa guerra, com essa ferida aberta, que pode apodrecer e acabar com todo mundo no leste europeu, porque esses mesmos doadores querem isso. Agora, de novo, eu só posso imaginar porque eles querem, embora eu tenha fortes suspeitas. Mas nem importa. Eles são o motivo de estarmos aqui. São o motivo de a maioria dos americanos achar que o Vladimir Putin é o homem mais malvado do mundo e que o Zelensky é tipo um libertador ou um Churchill da vida, quando, na verdade, a Ucrânia é bem mais autoritária que a Rússia. Então, tudo isso está de cabeça para baixo. Os americanos não entendem. E não entendem porque o mesmo grupo de pessoas dedicadas vem mentindo para eles e mantendo os legisladores sob pressão para que façam o que eles querem. E o que eles querem vai contra os nossos interesses. E pode acabar, eu quero repetir isso, destruindo o centro da civilização ocidental. E esse centro não é os Estados Unidos, nem o Canadá, nem a Austrália ou a Nova Zelândia. Esses são postos avançados. O centro é a Europa Ocidental. É ali que está a base de toda a cultura, de todo o projeto da religião. E isso pode ser destruído. E aí eu pergunto, o que a gente está fazendo? Achei que a gente tinha criado todos esses sistemas do pós-guerra para evitar isso. Inclusive a União Europeia, criada justamente depois da Segunda Guerra, para impedir outro surto de guerra no coração da Europa. Mas a gente está à beira de um colapso. E isso acontece porque as pessoas que comandam esses países estão completamente esgotadas. Elas também são instrumentos das mesmas forças. As populações estão morrendo, em alguns casos por suicídio. Todo o projeto está chegando ao fim. E aí eles adotaram uma espécie de mentalidade nihilista. Tipo, simplesmente não se importam. Não se importam mesmo. Acham que estão fazendo a coisa certa e pronto, o resto não importa. E agora colocaram um monte de mulheres no comando, basicamente, que não entendem nada sobre violência e não têm noção do impacto disso, nem do que é o sofrimento humano de verdade. Estão jogando um jogo tão irresponsável que eu nunca imaginei ver algo assim na minha vida. Mas é isso que está acontecendo. É verdade. E a gente poderia passar mais uma hora falando sobre isso. Tem muita coisa aí, especialmente do lado europeu, porque há muita falta de firmeza entre as lideranças. Mas tem um ponto, e no tempo que ainda temos, vale mencionar porque está diretamente ligado. Muita gente pode esperar por uma mudança eleitoral, porque se o governo e os líderes atuais não vão fazer nada, então o próximo passo lógico seria buscar uma mudança nas urnas, deixar a voz do povo realmente contar. E você sempre foi claramente um republicano convicto. Mas há poucos dias você fez uma declaração bombástica, dizendo que basicamente está deixando o Partido Republicano. Você não vai se tornar democrata, mas disse que está saindo do GOP. Foi uma afirmação forte. Pode contar pra gente um pouco sobre por que chegou a essa decisão? Bom, parecia uma afirmação óbvia. Quer dizer, minhas opiniões mudaram em várias questões, mas no fundo, eu sempre fui conservador porque sou cristão. Minha família é o que mais importa para mim. Eu amo a Deus, minha esposa, meus filhos, meus vizinhos. Eu não tenho nenhuma visão estranha, nenhuma ideia maluca. Eu achava visões bem convencionais. Sou totalmente pró-vida.
Vou à igreja, faço as coisas normais. Então eu sempre pensei, bom, o Partido Republicano é o meu lugar. Não dá para ir para o Partido Democrata. Eles literalmente odeiam Deus. Então não. Só que o que eu não percebia é que não existe uma diferença real entre os partidos, pelo menos no nível da liderança. E quero deixar claro, os eleitores rurais do Trump, e eu vivo entre eles, estou aqui com eles agora, são as melhores pessoas que já conheci. Eles são o motivo pelo qual eu amo o meu país. Essas são as melhores pessoas, as mais gentis, as mais acolhedoras com estranhos, as mais de mente aberta, as mais fiéis, com as famílias mais unidas. As pessoas que votaram no Trump, especialmente fora das grandes cidades, são como o coração da América, o verdadeiro coração da América. Então, eu nunca vou deixar de me identificar com elas. Eu sou uma delas. Mas as pessoas que comandam esses partidos, o republicano e o democrata, concordam em todas as questões econômicas básicas, em todas as questões fundamentais de política externa. E eu não tinha percebido totalmente até que ponto temas como o transgenerismo, que é um tema real, e claro, eu tenho opiniões fortes sobre isso, acho uma loucura, sou contra, foram destacados, na Fox News especificamente e em outros canais, para criar a ilusão de que esses partidos estão em um conflito violento entre si, quando na verdade eles estão em um consenso violento. E isso ficou claro durante essa guerra. Então, esse é o primeiro ponto. Eles são o mesmo partido. O partido único é real. Eu nunca achei que fosse dizer isso, mas aprendi isso ao longo da vida. Eu sou de Washington, então aprendi observando isso por toda a vida. Mas o que levou isso a um ponto de crise para mim é que os dois partidos estão colocando os interesses de um país estrangeiro acima dos interesses do próprio país. E isso é traição. Não tem outra forma de interpretar. Esse é o dever mais básico de qualquer líder, eleito ou não, representar o seu povo. É como o dever de um pai com os filhos, fazer o que é melhor para eles. E eles não estão fazendo isso. Escolheram os filhos do vizinho em vez dos próprios. E isso, para mim, é a coisa mais ofensiva que qualquer líder pode fazer. Mesmo que eu goste dos filhos do meu vizinho, mesmo que eu goste de Israel, mesmo que fosse o país dos meus antepassados, nada disso importa. A pergunta mais básica é: você está cuidando do seu povo ou do povo de outro país? E agora isso ficou bem claro. A gente sabe que o Chuck Schumer e o Donald Trump colocam os interesses de Israel acima dos interesses dos Estados Unidos. Então tá bom, eu tô fora. Como é que dá para participar disso? Eu não sei o que vai acontecer. Não sei o que eu vou fazer. Provavelmente, sei lá. Mas sinceramente, isso é nojento. E dá para dizer que uma das manifestações do que você está descrevendo é o que aconteceu com o deputado Thomas Massie, que, no papel, quer dizer, pelo histórico de votos, era um republicano extremamente leal. Mesmo assim, muito daquele dinheiro vindo de grupos ligados a Israel, ele acabou sendo derrotado nas primárias. Então, sabe, eu tive uma conversa longa com uma pessoa de quem eu gosto muito, que trabalhou bastante no governo Trump. Ele me disse: você entendeu errado o caso do Massie. Ele era irritante. E olha, eu tenho certeza que era mesmo. Pessoas com princípios sempre são irritantes, porque elas não cedem, né? Gente com princípios é tipo o Ron Paul. Ele era irritante para quem discordava dele. Eu entendo. Mas não é sobre isso. Aí ele falou: o Trump nunca gostou dele. E daí, que diferença faz gostar ou não de alguém? O que importa é se a pessoa está fazendo o melhor para ajudar seus eleitores e o país. E ele estava. E isso só virou uma crise quando aqui mesmo, nesse cômodo, no meu celeiro no Maine, ele criticou o AIPAC. E aí foi tipo: não, você não pode criticar o AIPAC. Sério, essa é a linha vermelha. Criticar um lobby estrangeiro esquisito e não registrado? Mesmo que eu apoiasse o AIPAC, o que eu não apoio, mas digamos que eu apoiasse, eu acho meio estranho romper com alguém por causa disso. Eles nem representam o seu país. Então, quais são exatamente as suas prioridades?
Por que você se importa mais com críticas a um país estrangeiro do que com críticas ao seu próprio país? Mas a gente viu isso acontecer de forma bem clara. Pessoas foram deportadas do nosso país, não por criticarem os Estados Unidos, mas por criticarem Israel. Como assim? Em muitos estados, acho que na maioria hoje em dia, é ilegal participar do BDS, o boicote a Israel. Mas é totalmente permitido boicotar qualquer empresa americana. Na Flórida, é ilegal criticar Israel. E eles mentem dizendo que não é. Dizem que é crime de ódio. Se você disser, se comparar o governo de Israel aos nazistas, isso é considerado um crime de ódio. Bom, aliás, eu sou americano. Eu posso falar o que eu quiser sobre qualquer coisa. É o que eu acredito, antes de tudo. E em segundo lugar, eu posso sim criticar um país estrangeiro da forma que eu quiser. Mas não na Flórida. E em outros estados também. No Texas, por exemplo. Então, é tipo assim. Você nem se importa com o meu país, ou se importa menos do que com um país estrangeiro? Nesse caso, você é meu inimigo. Por que eu apoiaria você? Você é literalmente meu inimigo. Isso não quer dizer que eu vá te machucar nem nada. Mas com certeza, eu não vou te mandar dinheiro, nem te defender, nem arrumar desculpa por seus escândalos, ou seja lá qual for o preço para fazer parte disso. Eu não vou entrar nessa. Sinceramente, tô fora. Você é o criminoso. E é engraçado porque a primeira coisa que eles fazem, e quando eu digo eles, quero dizer mentirosos em geral, é tentar fazer a pessoa que aponta os crimes deles se sentir como o criminoso. E não. Criticar um genocídio em Gaza não é crime. O crime é cometer genocídio em Gaza. Exatamente. Eu não sou o assassino aqui. Eu não sou quem inventa desculpas para arrancar os membros de crianças. Você é. Então, eu simplesmente me recuso, porque eu tenho 57 anos. Já passei dessa fase. Eu me recuso a aceitar que me digam que o certo é errado e o errado é certo, que o preto é branco e o branco é preto. Eu não vou entrar nesse jogo. Não. Matar crianças é pior do que criticar quem mata crianças. E eu nunca vou mudar de opinião sobre isso. Nunca. Adorei isso. A gente vai dar destaque a esse ponto, porque estamos totalmente de acordo com você nisso. Agora, acontece que você não é o único que está começando a sentir isso. A Marjorie Taylor Greene falou abertamente, na verdade acho que foi logo depois. Ela disse, o Tucker não é o único que deixou de apoiar o Partido Republicano. Tem muita gente de saco cheio que não vai mais apoiar um partido que trai seus eleitores e o próprio país. Isso não quer dizer que a gente vá se voltar para os democratas. Mas acabou para nós esse Partido Republicano que coloca a América em último lugar. E, aliás, no nosso programa de uns 2 dias atrás, outra pessoa que acho que também já participou do seu, o coronel Doug McGregor, comentou exatamente sobre isso. Os democratas foram tão longe para a esquerda, apoiando tudo o que é contra os valores americanos, que hoje há um grande número de democratas que não querem mais ter nada a ver com o Partido Democrata. E você já mostrou o que está acontecendo com os republicanos. Eu acho que o sistema bipartidário, do jeito que a gente conhecia, está desmoronando. Ainda não aconteceu de forma visível, mas a gente vai ver cada vez mais sinais disso nos próximos meses e anos. E a Poroskyp, como você sabe, é a criação de um terceiro partido. Então, essa é exatamente a questão aqui. Se você está deixando o Partido Republicano, se a Marjorie Taylor Greene e outros estão se sentindo abandonados pelo partido, ou vai ser preciso formar algo novo, ou o Partido Democrata vai acabar sendo o único com poder político. Como você enxerga isso? Bom, olha, essa é uma pergunta e uma colocação totalmente justas. Dentro da sua pergunta já está o ponto principal, que é: seria bem fácil impedir que os republicanos fossem eleitos de novo, mas isso só levaria à eleição de, digamos, candidatos do DSA que odeiam o país e odeiam os brancos. Sabe, o Partido Democrata meio que se une em torno de um ódio aos brancos. Agora, eu sou contra o racismo, contra o antissemitismo, aliás.
Sou contra qualquer tipo de ódio baseado no sangue das pessoas. É por isso que eu não sou israelense. É por isso que eu discordo do que está acontecendo em Gaza. Eu não acho que se deva matar pessoas só porque são árabes. E também não acho certo negar a entrada de alguém na faculdade só porque é branco. I don't think you should deny people admission to college just because they're white. Like, I dislike the whole thing. I don't think you should attack people. Olha, eu não gosto nada disso. Eu acho que você não deve atacar pessoas só porque elas são judias. Eu simplesmente não acredito nisso. Isso é o oposto do que significa ser americano. E o Partido Democrata agora se baseia nessa ideia de que os brancos são ruins. Então, dá para simplificar muito. Eu poderia ajudar a tornar muito fácil a eleição dos democratas. Não que eles precisem da minha ajuda, porque os republicanos se desmoralizaram completamente. Mas seria possível acabar com o Partido Republicano sem o menor esforço. A questão é, o que acontece com o país depois disso? E eu realmente não sei. Eu não sou nenhum gênio político. Na verdade, eu nem tenho uma mente voltada para a política. Então, eu sinceramente não sei qual seria o caminho certo. Mas eu sabia que eu precisava dizer, eu não vou mais entrar nesse jogo. Isso é nojento. E talvez isso acabe exigindo uma derrota. Espero que não. E aí, entregar tudo para os malucos. E, aliás, os democratas são espertos. Como deu para ver ontem à noite, o Dan Goldman perdeu no distrito eleitoral mais judeu do país, ou pelo menos um dos mais judeus em Nova York. E o Dan Goldman é o deputado muito rico, herdeiro da fortuna da Levi Strauss, um sionista totalmente incorrigível. E ele perde para um cara do DSA, que também é judeu, também apoia Israel, aliás, mas que basicamente disse, olha, eu tenho preocupações com o que Israel está fazendo em Gaza, e eu não vou aceitar dinheiro do AIPAC. Isso já foi o suficiente para o adversário dele vencer. Aliás, foram os judeus que elegeram esse cara anti-AIPAC. Então tudo bem. Mas o que me chama a atenção é que o cara da DSA, que é totalmente anti-branco, tudo o que ele disse foi, eu sou contra o que está acontecendo em Gaza. Bom, isso não quer dizer nada. O que realmente importa em relação a Israel é, você está disposto a cortar o financiamento de Israel se eles não pararem de prejudicar os Estados Unidos? Se você não estiver disposto a fazer isso, então nada do que você diz é real, e ele não está. Claro que não. Assim como Bernie Sanders, que no fim das contas é um sionista convicto, totalmente a favor de financiar Israel, esse projeto racista. Então, eles vão usar Gaza para tomar o poder e depois esmagar as pessoas que vivem neste país, com impostos confiscatórios, com políticas raciais malucas, políticas anti-brancos. Dá para ver mais ou menos para onde isso está indo. E eu estou realmente preocupado com isso. Quer dizer, sim, eu estou muito irritado com o que está acontecendo em Gaza. Acho o governo israelense nojento. Eu não odeio os judeus de forma alguma, mas eu odeio a nossa relação com Israel. Só que isso não quer dizer que eu queira ser marginalizado no meu próprio país, onde minha família vive há séculos, só porque eu sou branco. E a coalizão do Mandani meio que quer fazer isso. É tipo, os brancos têm dinheiro demais. A gente vai tirar o dinheiro deles. O quê? Você nunca vai me convencer a apoiar isso. Tipo, é por isso que eu não gosto de Israel, porque eles pensam desse jeito. Eu não penso assim. Eu não me importo com a cor de ninguém. Eu quero recompensar pessoas boas. Quero punir pessoas ruins. Eu quero meritocracia, comportamento individual, mérito, decência, caráter. Essas deveriam ser as coisas que definem a sua vida como americano. Eu não sei porquê, mas acho que a maioria das pessoas quer isso. Só que agora a gente vai trocar líderes que veneram Israel por líderes que odeiam brancos. E aí eu penso, isso é uma boa troca? Não sei. Nada disso é bom. Tudo é ruim. Faz sentido? Infelizmente, faz. Mas isso leva à questão de que ou vai ter que acontecer algo como o que o Doug estava falando sobre a formação de um novo partido. Eu não sei se isso seria possível aqui, mas alguma coisa precisa mudar. Ou então vai ser preciso mudar de lado. Tem ainda uma outra possibilidade, porque você tem muita conexão com várias pessoas. Você comentou que vive ali no coração dos Estados Unidos. Será que é possível que,
especialmente se nas próximas eleições de meio de mandato houver uma onda azul e o lado republicano for varrido, talvez as pessoas que ainda pensam, e talvez em número até maior, como você, consigam forçar o Partido Republicano a mudar? Ou será que a liderança está tão firmemente instalada que simplesmente não vai se importar? Como é que você enxerga isso? Eu acho que eles... Bom, eu acabei de conversar com um deputado republicano logo antes de vir para cá, e ele disse algo tipo, você está incentivando as pessoas a votarem nos democratas. Não, não tô. Claro que não. Eu sou pró-vida. Quer dizer, eu detesto racismo. Eu não vou... Enfim, né? Mas eu realmente não sei qual é o caminho certo. E talvez por isso eu devia ter ficado quieto. Só que eu estava tão irritado que acabei falando. Esse é sempre o meu problema. Eu falo demais. Mas, de verdade, eu não sei qual é o caminho certo. E também desconfio, sendo totalmente honesto, que talvez eu nem devesse ser, que o nosso modelo atual de democracia eleitoral está enfrentando um desafio enorme com os avanços tecnológicos. Tipo, eu não sei se o nosso sistema consegue acompanhar o poder tecnológico que está se acumulando sob o rótulo de inteligência artificial e outras tecnologias. Fica bem difícil o povo governar quando os mais ricos têm acesso a uma tecnologia tão poderosa. Eu acho que isso é claramente verdade. As pessoas sentem isso. Acho que boa parte dessa conversa sobre identificação de eleitores e fraude eleitoral vem dessa sensação instintiva de que, no mundo com inteligência artificial, as pessoas não conseguem realmente expressar a própria vontade. E eu acho que essa desconfiança tem base na realidade. Então, qual é a solução? Eu não sei, mas do jeito que está, não está funcionando. E eu sou grato ao Trump por forçar o público a encarar essa realidade. Isso simplesmente não está funcionando. Se você está literalmente travando uma guerra que não tem como vencer de forma significativa, sacrificando vidas americanas e gastando bilhões que o país nem tem, em nome de um país estrangeiro, então é porque chegamos ao limite. É como aquela cena final absurda, em que todo mundo acorda e pensa, uau, essa foi a viagem mais forte que eu já tive. Nunca mais faço isso. Talvez a gente precisasse chegar até aqui, sabe o que eu quero dizer? Tomara. E uma última pergunta. Eu só tenho mais alguns minutos. A gente viu, acho que foi em 2012, o movimento do Tea Party. Aquilo mudou o Partido Republicano. O próprio Trump, o Jeb Bush, parecia que ia ser coroado por causa do dinheiro do papai Bush, ou do irmão Bush. Mas isso não deu certo, porque o povo já estava cansado daquilo e queria algo diferente. Será que existe alguma chance de surgir algo novo que possa, de novo, levar o Partido Republicano a realmente representar o povo? Provavelmente é a única esperança de curto prazo. Quero dizer, seria preciso encontrar uma combinação extraordinária de qualidades em uma única pessoa. Alguém que, antes de tudo, tivesse as ideias certas. E a ideia é bem simples. Servir o seu povo. Fazer um esforço de boa fé. Você vai errar às vezes. Um dia vai achar que centros de dados são a solução. No dia seguinte vai perceber que na verdade foi uma má ideia. As pessoas erram. Todos nós erramos. Mas o desejo que nunca pode enfraquecer, o de servir o seu povo, esse tem que ser o seu norte, certo? E além disso é preciso ter firmeza, uma firmeza real, uma disposição de morrer pelo seu país. Esse é, de fato, o preço de entrada para a liderança. É o preço de entrada para a paternidade. Se você estaria disposto a morrer pelos seus filhos, digamos que há uma invasão na sua casa, você fugiria? Claro que não. Então, não pode ser sobre você. Tem que ser sobre as pessoas que você serve. E em terceiro lugar, é preciso estar disposto a lidar não só com o risco da própria vida, embora isso seja importante, essencial, mas também com o incômodo constante de enfrentar esses sistemas, como o Congresso e os partidos. Eles estão cheios de gente medíocre, de mente pequena, míope, que nem sabe em que dia vive, que tira todas as informações de programas como Fox and Friends. É simplesmente impossível lidar com esse tipo de gente. Por isso, é preciso ter uma paciência enorme para atravessar esse pântano e, aos poucos, trazer tudo para o seu lado.
through that morass and to slowly bring it to your side. I don't know anyone like that. Eu não conheço ninguém assim. Sabe, tem algumas pessoas que até têm um pouco dessas qualidades. Eu mesmo tenho algumas, mas não todas. Tipo, eu acho que nunca conseguiria lidar com isso. Eu ficaria irritado e diria que tô indo embora. Então, obviamente, eu não tenho essas qualidades. Sabe o que eu quero dizer? Tá certo. Então, quem tem? É preciso uma pessoa extraordinária. A história é feita de homens extraordinários, mas também de momentos que tornam possíveis as conquistas deles. Napoleão não poderia ter vivido em outra época, só naquela em que viveu, e por aí vai. Então a gente precisa desse homem. Homem. A-O-M. E eu não conheço. Bom, vamos torcer para que ele apareça logo, pro bem de todos nós. Well, let's hope he emerges soon for all of our sakes. Me too. Tucker, we cannot tell Eu you também. how much we're A gente nem consegue dizer o quanto está agradecido por você ter vindo. Ah, eu que agradeço. Foi um prazer. É ótimo te ver, Daniel. Obrigado. Muito obrigado mesmo. Pessoal, entrem em tuckercarlson.com para ver muito mais disso, inclusive os arquivos BB que estão lá. Aquilo foi bem interessante. Muito obrigado e a gente se vê na próxima. Valeu demais. Até mais, cara. Você sabe que a gente não tem patrocinadores, porque não gosta de encher vocês de propaganda. Eu não curto isso. Então mostra um pouco de apoio. Se inscreve, curte e manda isso para alguém de quem você gosta. like and send this to somebody you care about.